Olá, amigo. Nesse vídeo estaremos comentando Apocalipse, no capítulo 6, a partir do verso 5, o terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi um terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o ouro e o vinho, não danifiques o azeite e o vinho. Se a gente fizer uma leitura atenta, a gente vê aqui que houve uma pequena alteração na narrativa, na forma da narrativa. Nos capítulos anteriores, nos selos anteriores, havia uma frase dizendo assim: e foi-lhe dado. Quando essa frase é usada no primeiro selo, foi-lhe dado uma coroa. Como que a gente pode interpretar isso? É uma ação celestial, uma ação do céu, agindo, trazendo algo para os seres humanos aqui na Terra. Uma coroa é uma dádiva que Deus vai dar aos vencedores, é uma ação do céu. Este padrão, ele se caracteriza, né, com a sua repetição no cavalo seguinte, que vai dizer: e foi-lhe dado tirar a paz na terra. Então, esta ação de tirar a paz na terra é algo que veio do céu para a terra, é um presente celestial para a terra. E também, no verso 4, né, além de tirar a paz na terra, foi-lhe dada também uma espada. Isso nós comentamos no vídeo anterior. Mas por que estamos refazendo a leitura? Para a gente perceber que nos 2 primeiros selos desenvolve-se este padrão de o céu enviar, digamos assim, presentes celestiais. No primeiro momento, uma coroa; no segundo momento, tirar a paz da terra, que por mais que não pareça ser algo celestial, um presente, uma coisa boa, mas a gente já comentou sobre isso no vídeo anterior. E aqui, neste verso, neste terceiro selo, há uma ruptura neste padrão. Neste momento, há uma ruptura porque não foi dado nada para este cavaleiro aqui. O texto narra apenas assim: ó, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Esta é a descrição do que João viu aqui. Depois, essa narrativa, essa voz que fala entre os seres viventes, está no céu. E vai dizer assim: e eu vi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, não danifiques o azeite e o vinho. Então, a cena aqui, né, são duas. Num primeiro momento, ele vê o cavalo vir, ele vê a cor, é preto. Ele tem uma balança na mão, o cavaleiro, né? E aqui há uma ideia de ruptura, porque nos 2 primeiros selos trazia-se a ideia de estar recebendo, né, este que estava sobre o cavalo, estar recebendo presentes celestiais, o que não ocorre neste texto. Então, esta ruptura é o que está sendo descrito pelo apóstolo Paulo aqui no capítulo 20 do livro de Atos, no verso 29, quando ele diz assim: eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então, o que Paulo está falando? Ele está falando aqui da introdução no rebanho, né, no meio do povo de Deus, pessoas não transformadas, identificadas aqui com a ideia do lobo, aquele que vem para tirar proveito e não para oferecer nada. Daí, na sequência, o verso 30 diz: e que dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar dos discípulos atrás dele, né? Então, o que Paulo ele fala? Ele fala da introdução de lobos, que não pouparão ao rebanho, e na apostasia, alguns daqueles que estavam ali, que num outro momento pode ser que fossem genuinamente ovelhas, também iriam se corromper, né? Dentre vós, o verso 30 vai dizer, né? E que dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos após eles. Então, o que Paulo está falando? Ele está falando, e quando ele faz uso da expressão, porque eu sei, então ele está aqui já trabalhando algumas ideias extraídas do livro de Daniel, né, que fala sobre esta apostasia já. E ele está dizendo que isso ocorreria quando? Num período depois da morte dele, iria surgir isso. Aqui, se a gente fizer a leitura atenta desses versos que descrevem os selos, a gente vai notar que essa ruptura, esse distanciamento
entre o céu e a terra acontece aqui no terceiro selo, no cavalo preto. Paulo ele vai também dizer, né, escrevendo aos irmãos em Tessalônica, onde eles aguardavam a volta de Jesus para os dias deles ainda, né? Ele vai dizer: ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não acontecerá. O que não acontecerá? Ele vai descrever a vinda de Jesus, né? Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se põe e se levanta a tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então veja, Paulo ele vai trazer essa ideia. Eu sei que depois de minha partida, o saber de Paulo, ele é extraído da onde? Extraído das profecias de Daniel, que vai identificar um chifre pequeno, que aqui em Tessalonicenses ele vai identificar como o anticristo. A maioria das pessoas, dos que estudam a palavra, né, aguardam que esta manifestação de apostasia ocorra no futuro. Só que nós estamos numa religião que, o cristianismo, né, está dividida em uns 40 mil denominações mundo afora. Religião essa fundada por Jesus, para a qual ele faz uma oração, 17 de João, né, orando para que fossem unidos. Uma das evidências de que é uma igreja orientada, encabeçada pelo próprio Cristo, é a união. Então, quando nós estamos esfacelados dentro do cristianismo, em umas 40 mil denominações, isso é evidência do quê? Que o anticristo já veio, já fez um estrago. As muitas formas de interpretar a palavra, as muitas maneiras de pensar na volta de Jesus, na vida eterna, no castigo, as muitas maneiras de se adorar, tudo isso é resultado do quê? Do estrago trazido pelo anticristo. Quando que ele vai começar a surgir dentro aqui do Apocalipse? Neste cavalo. Quando nós fazemos a leitura aqui deste texto de Apocalipse, a partir do verso 5, se nós compararmos o que é a forma da narrativa com os demais, a gente vê que há esta ruptura, pois aqui não existe esta ideia de o céu nos presentear com alguma coisa. A participação do céu parece que está distante deste período da igreja. Então veja, no primeiro cavalo foi-lhe dada uma coroa. Então o ato de dar este presente é um presente celestial. No segundo cavalo foi dado também a presentes celestiais que surgem na abertura deste selo. Mas aqui não, aqui há uma ruptura e não há uma participação do céu nas ações deste cavalo. Repito, nos demais selos a gente consegue perceber uma participação celestial nas ações dos cavalos e seu cavaleiro, nas suas ações, o que não é percebido aqui a partir do terceiro selo. E existe uma comunicação. Aqui está a ação do cavalo. E aqui existe uma comunicação distante. O que é dito lá nessa segunda cena, né, do terceiro selo? Ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. O que é isso? Aqui podemos dizer que o texto está falando de uma super infração, uma super dificuldade para adquirir o alimento para a manutenção. A palavra ela vai fazer uso do alimento, comparando a necessidade que nós temos de nos alimentar diariamente para viver com o Evangelho. Jesus ele vai dizer, né, eu sou o pão da vida. Então, a identificação do alimento com o Evangelho ela acontece constantemente dentro da palavra. Então, aqui, a dificuldade em manter-se, né, com o alimento físico, ele traz a ideia de um período onde a humanidade estaria, digamos assim, a escassez do alimento espiritual está aqui simbolizado também. Escassez do alimento espiritual. E por que existe essa escassez? Teria Deus se afastado da humanidade? Não. A ideia que é introduzida aqui é a mesma ideia do apóstolo Paulo em Atos capítulo 20. É o lobo, aquele que pensa em si mesmo. Desde Ezequiel, né, transmite essa ideia também de aquele que deveria cuidar do rebanho. Só que em vez de cuidar do rebanho, ele só quer extrair do rebanho para o seu próprio benefício. E é o que está começando a introduzir-se aqui na igreja. Pessoas que estavam explorando, querendo, através da religião, buscar o seu crescimento material, as suas riquezas materiais. É o que está sendo introduzido aqui no capítulo do terceiro selo. E
essa voz celestial lá vai dar também uma ordem, né? Não danifiqueis o azeite e o vinho. Aqui, por mais que os seres humanos iriam danificar doutrinas, este é um período onde foram introduzidas muitas doutrinas. O que se pensa sobre o dia de guarda? Na maioria da mente das pessoas, o pensamento é confuso por causa deste período. Introduziu-se heresias a respeito disso. O que se pensa a respeito do homem na morte? Heresia introduzida neste período de apostasia. Só que aqui existe uma orientação específica. Não danifiqueis o azeite. O que é o azeite? O azeite é um símbolo do Espírito Santo. No Velho Testamento, quando eles iam ungir os reis, ou iriam ungir sacerdotes, né, pessoas, separar pessoas para uma atividade específica, derramava-se o azeite sobre a cabeça dessa pessoa, que é símbolo do Espírito Santo. Então, não danifiqueis o Espírito. É a mesma coisa que o texto estaria nos dizendo aqui. Ou seja, apesar de toda a apostasia humana, a pureza do Espírito mantém-se e manteve-se em todos os tempos. E diz também aqui, não danifiqueis o vinho. Né? O vinho aqui, o suco da uva, é o símbolo de Jesus, que é usado na Santa Ceia, né? E traz a ideia que para se obter este suco, né, é necessário esmagar o fruto, a uva, né, para que ela possa soltar o seu suco, né, e transformar aqui neste que é descrito, neste vinho, neste suco de uva. E assim Jesus também, ele torna-se o nosso Salvador, descrito lá em Isaías 53, pelo seu sofrimento, pelas suas pisaduras, nós podemos sarar-nos, seremos sarados. Então é o que está sendo descrito neste cavalo. Então, a leitura, repito, do detalhe com que é apresentado esses selos permite a gente perceber que aqui foi introduzido uma ruptura entre a igreja e o céu. Que Deus nos abençoe e que nós possamos dedicar sempre tempo para estudar a palavra de Deus